Está havendo alguma lentidão na transmissão ou está chegando bem aí a transmissão? O sinal está tudo direitinho? Vamos ler a palavra de Deus no livro de João, capítulo de número 15. João, capítulo 15, vamos ler apenas do verso 13 até o verso de número... até o número 21, 13 a 21. João, capítulo 15, verso 13 ao verso de número 21. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar na leitura, isso é muito bom. João, capítulo 15, verso 13 até o verso de número 21. Podemos ler? Vamos ler a palavra de Deus, então, no livro de João, capítulo 15, verso de número 13. Uma palavra muito boa para o momento que nós, como igreja, vivemos e passamos. João 15, 13 diz: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Mas em tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Verso 21. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Amém? Então, João capítulo 15, verso de número 13. Sara, boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Doris, a paz do Senhor. Amém. Obrigado, irmã. Vamos compartilhar assim para que a mensagem chegue ao maior número de pessoas possível, porque esse é um processo de evangelização também. Quando nós compartilhamos para um amigo, para um próximo nosso, a palavra de Deus chegando, um momento, é isso que eu queria falar com vocês antes de nós entrarmos na palavra de Deus, porque hoje eu estou aqui me esforçando para nós estarmos aqui hoje no nosso canal aqui, no culto direto, ao vivo, porque é uma horinha que nós passamos aqui ligadinhos um para com o outro, e ouvindo a palavra de Deus, uma mensagem, e também dentro do conjunto de emoções, de acontecimentos que nós ouvimos tanto nos dias, um dia após o outro, às vezes tem chocado, tem frustrado muitas pessoas. Hoje eu conversava com um pastor que esteve aqui conosco, pastor amigo nosso, e ele falou de uma senhora que faleceu esses dias. Ela, de tanto ouvir essas notícias ruins, ela morreu do coração, simplesmente isso. Tem pessoas que não são atestadas de morte por doenças cardíacas, elas são atestadas com essa determinada doença, com esse determinado código, mas essas pessoas estão sendo afetadas nos seus corações, o coração não está aguentando, e essas pessoas naturalmente estão infartando. Quando nós nos propomos a fazer essa live, é para tirar você um pouquinho dessas informações, que naturalmente daqui a pouco nós não temos o que fazer, nós
naturalmente ligamos uma TV para assistir algumas coisas. Mas, lamentavelmente, o que nós temos visto é um ataque sem medidas às instituições governamentais, ataques desmedidos, desrespeitosos ao presidente da República. Isso é incabível no meu entendimento. As pessoas não terem respeito, não terem amor, não terem sentimento e ofendem pessoas que estão ali por voto de direito, naturalmente, democraticamente, e as pessoas ofensivamente atacam o presidente da República, atacam a sua família. Naturalmente, o presidente poderia ser qualquer uma outra pessoa. Eu não estou defendendo aqui bandeira política, eu estou defendendo a pessoa. Mas aí também nós, como igreja, cabe um entendimento nosso. Se nós estamos vivendo dentro de uma geração que nem o filho respeita o pai, os filhos não respeitam a mãe, os filhos não respeitam os avós, realmente fica difícil respeitar as autoridades constituídas. As autoridades constituídas podem fazer mil coisas que nós até não gostamos, não admiramos ou reprovamos. Mas isso não nos dá o direito de sermos ofensivos, de sermos agressivos, porque isso nós entendemos que não leva ninguém a nada. Pelo contrário, leva a desacordos, desuniões, brigas. É isso que o mundo mais tem. Por isso que a palavra de Deus fala no livro de Mateus, Marcos, Lucas e também no livro de João sobre esses acontecimentos que nós estamos enfrentando. Quem lê a Bíblia, quem sempre está com o manual que traz resposta para a humanidade aberta em casa, lendo, nada disso que está acontecendo é surpresa. Nada disso é surpresa, porque tudo estava escrito na palavra de Deus. Deus já pré-avisou ou antecipou-se aos acontecimentos, falando que haveria de acontecer sobre a face da terra. E hoje nós estamos vendo tudo isso acontecer. Isso entristece o coração e muitas pessoas estão ficando abatidas tremendamente, desnecessariamente. Então, esse momento que eu estou abrindo aqui nesse culto ao vivo, tem também como objetivo essa terapia ocupacional, tá bom, irmãos? E amigos em Cristo Jesus, que tem muitos amigos que às vezes entram no canal e nem professam fé, mas querem ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de despertamento, uma palavra de amor. Então vem para o nosso canal e aqui com certeza as pessoas aqui, vocês podem falar, muitas pessoas, eu vou ver mais um pastor pregando, aqui vocês podem assinar embaixo, porque a maioria nos conhece. Aqui nós não vamos tratar de política, nós não vamos ficar aqui como pastor pedinte, não é nosso perfil. Nós não vamos ficar aqui com agressividade com ninguém, que não é o nosso perfil. Nós não vamos falar abobrinhas, porque também não é o nosso perfil. Nós não vamos aqui enrolar ninguém querendo ganhar ibope, porque eu não sou artista, nem pretendo, nem fui, nem serei, e nem a idade mais permite. Então, nós vamos trazer aqui uma palavra de Deus de força, de encorajamento, e uma palavra também para desopilar a sua mente. Pastor, o que é desopilar? É refrescar a mente, porque é tanto bombardeio de tantas notícias ruins e terríveis que misericórdia. As notícias são tão alarmantes que parece que o Brasil vai acabar o ser humano. Nós temos mais de 210 milhões, parece que vai morrer 200 milhões, vai ficar só 10 milhões. Nós sabemos que isso é um absurdo do absurdo, são notícias que não trazem nenhum benefício para a sociedade. Então, eu busco, neste momento, levar a cada um, dentro da minha possibilidade, claro, um momento de reflexão, um momento que você pare, um momento que você venha estar mais ligado às coisas que são de Deus e menos às coisas que são propensas aí desse mundanismo ou dessa vida complexa, difícil, alarmante e, naturalmente, com essa situação aí desse vírus aí. Marineide, família, paz do Senhor, Deus abençoe. Irmã Maria José Regato, a paz do Senhor. Antônio Vitor, a paz do Senhor. Pastor Edson de França, nosso vice, a paz do Senhor. Deus abençoe a cada um. Vamos agora, Márcia Dutra de Oliveira, boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Espero que você leve aí o smart ou notebook, não sei, para o Paulo aí também, para que juntos vocês possam estar participando aí da nossa live.
no nosso canal Pérola de Deus, oficial, Pastoras Amor, tá bom? E nos ajude a compartilhar esse canal. Dá um cliquezinho lá, compartilha, dá um like, se inscreva no canal, clica lá naquele sinalzinho que tem lá no sininho, clica lá naquele sininho e você estará nos ajudando a divulgar o canal. Quando eu falo que você estará ajudando a divulgar o canal, o nosso canal tem como princípio e objetivo fundamental transmitir a palavra de Deus. Quanto mais nós, como instrumentos de Deus, ajudarmos a ampliar, a compartilhar esse canal para pessoas que precisam de uma palavra, com certeza você está trabalhando para Deus, porque nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. É verdade, pastor Enéas, a palavra lida foi João, capítulo 15, verso de 13 a verso de número 31. Sandra, boa noite, a paz do Senhor, cunhada, seja bem-vinda. Eu vou ler mais uma vez, porque algumas pessoas entraram agora no culto, e eu vou ler mais uma vez, tá bom? A palavra de Deus oficial desta noite está no livro de João, capítulo 15, verso de número 13 ao verso número 21, que nós estaremos lendo mais uma vez, tá bom? Não há problema nenhum, nós temos, como eu sempre digo e brinco, nós temos todo o tempo do mundo agora. João 15, 13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Aqui, João capítulo 15 fala o seguinte, eu pediria só um minutinho, se você quiser pode escrever aí a pergunta, mas deixe eu discorrer aqui o que João capítulo 15 quis nos traduzir, ou quis nos dizer através da palavra de Deus. Em primeiro lugar, Deus fala que nós somos escolhidos. Em primeiro lugar, eu falei até desse texto ontem, de um texto específico, o verso de número 16 e 15, eu citei ontem, mas ele diz assim: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Primeiro, existe aí um mandamento para que nós tenhamos essa conexão, essa unidade com o Senhor, de sermos chamados como amigo. E ele diz: olha, vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. A palavra de Deus aqui ela é clara no seguinte aspecto, meus amados, que a palavra de Deus ela é como se fosse uma via de mão dupla. Ela quer dizer o seguinte: se nós fizermos aquilo que ele nos manda, se nós estivermos mais compenetrados no Espírito, para sermos conduzidos e levados conforme os propósitos e os desígnios de Deus para cada um de nós, é para a tua vida também. Receba isso que é para a tua vida também, tá bom? E ele diz assim, olha, mas eu vos escolhi a vós. O primeiro passo, você tem um caráter divino e especial, porque Deus diz, olha, vocês não me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Então aqui está muito claro esse pronome aqui, que designa você, que designa a minha vida como escolhidos e separados por Deus. E vos designei, ou seja, quando ele tem essa designação para a tua vida, é porque tem algo com um propósito para a tua vida, para a tua existência. Veja bem, existe um propósito de Deus para com a tua vida. Fica ligadinho nessa palavra, eu vou repetir. Existe um propósito de Deus para com a tua vida. Tá bom? Então, começa a confortar teu coração, tendo a certeza e a convicção
de que o mundo ele pode estar perdido, que o mundo pode estar em trevas, que o mundo pode estar em total guerra. Entretanto, a igreja tem uma designação de Deus. E eu quero te dizer que enquanto nós não cumprirmos isso que Deus designou para cada um de nós estaremos sempre guardados e preservados pelas mãos do Altíssimo. Sempre estaremos sendo guiados, não por mãos humanas, porque as mãos humanas, elas são frágeis. As mãos humanas, elas podem se romper, elas podem se abrir, mas as mãos de Deus jamais será rompida ou jamais será aberta para que nós venhamos a cair. Por isso que o salmista diz, olha, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Por quê? Se porventura lá atrás nós caímos, Deus nos ajudou. E por conseguinte, nós estamos de pé. Por que estamos de pé e continuaremos de pé? Porque Deus é o que nos sustenta, Deus é o que nos ampara. Ele é, de fato, aquele guardião da igreja. Aonde há o guardião, que é o Deus, o Altíssimo, o Criador, o realizador de grandes coisas, a igreja não sucumbirá. Então eu digo que nesse momento que vivemos, há uma clara evidência da separação de quem é o justo do injusto, de quem se purifica, de quem está impuro, de quem é justificado por Deus e quem não é justificado por Deus. Então você começa a ter essa percepção de que Deus começa a alavancar um povo a qual ele já tinha escolhido previamente para uma designação que ele confiou a cada um de nós. E ele diz assim, ó, para que vade e deis fruto. Então é nesse ponto que eu gostaria de frisar uma coisa interessante. Faça, nesse momento, uma pesquisa interior e avalie os frutos que você tem desenvolvido, os frutos que você tem ajudado a crescer dentro de si e dizendo-se que a tua árvore, ela é uma árvore não só frondosa, porque tem árvores que elas são frondosas, são árvores que propõem muita sombra, mas são árvores infrutíferas. E Deus fala para que nós frutifiquemos e que o nosso fruto que permaneça. Sabe o que quer dizer permanecer? Tem árvores, é interessante. Jesus tem uma passagem dessa que ele fala de uma árvore que ela se seca, mas nós não vamos entrar nesse detalhe hoje. Entretanto, tem árvores que elas dão o seu fruto em determinada estação própria. Chega na outra estação, ela não consegue produzir os mesmos frutos. E isso, lamentavelmente, eu como pastor e sacerdote, eu tenho que dizer para vocês, amados, alguns conseguem frutificar, consegue desenvolver, consegue deixar alguns frutos, mas chega numa outra estação, numa outra época, já não consegue mais frutificar, não consegue manter a permanência na sua árvore dos frutos. E esses frutos, nós até tratamos ontem, os frutos é a benevolência, os frutos são as realizações, os frutos são a sua vida coadunada, ligada com Deus, para que tudo aquilo que você colocar as mãos, não só aquilo venha a crescer, prosperar e multiplicar-se, mas que as suas ações e a sua vida ela seja mais de frutificar efetivamente a título de que coisas novas sejam estabelecidas permanentemente na sua vida. Por que permanentemente? Porque muitas pessoas oscilam. Hoje está bem, amanhã eu estou bem, e mais um dia eu estou bem, depois eu estou mal, estou meio mal, estou mal. Então nós temos que banir isso definitivamente da nossa vida, entender que nós temos que buscar forças em nós mesmos, porque essas forças, eu digo no plural para cada um de nós, elas são o somatório da rica presença de Deus na tua vida através do Espírito Santo de Deus. O que eu quero vos dizer é como a Bíblia Sagrada. Todos os brasileiros, com raras exceções, têm uma Bíblia Sagrada. Mas você pode procurar saber que muitas Bíblias Sagradas estão no armário, numa prateleira, ou dentro de uma gaveta até empoeirada. A Bíblia fechada, ela é um livro de qualquer autor fechado. A Bíblia aberta, ela é diferente de qualquer livro, de qualquer autor, por mais que ele seja um best-seller aí, aberto, porque a palavra de Deus aberta e o livro de um autor aberto vai retratar assuntos próprios dele ou a sua biografia. A Bíblia aberta, ela vai tratar de assuntos para a tua alma, para a tua vida, para a tua existência, porque a Bíblia aberta é Deus transmitindo o divino para um homem,
para o humano. Então, quando há essa conexão do divino, quando estamos ligados, com certeza coisas poderosas, maravilhosas, que a gente define com uma palavrinha muito útil, muito determinante, milagres. E hoje, neste mundo que nós estamos vivendo, amados irmãos, nós temos que buscar esse fruto permanentemente na nossa vida e buscar de Deus a realização contínua e permanente de milagres sobre as nossas vidas, de milagre na igreja, no conjunto igreja, os milagres nas vidas, os milagres que venham ocorrer continuamente e permanentemente sobre a igreja do Senhor, que é a unidade ou a união de cada um de nós, que nos transformamos como igreja do Deus vivo. A fim de que tudo, aí ele diz, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, ele vos conceda. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Jesus Cristo, ele vos conceda. Então, essa porta, essa concessão de respostas, de coisas boas, de posições que nós não esperamos ou esperávamos de Deus, com certeza a própria palavra de Deus, esse livro de João é um livro exemplar, é um livro que abre com os milagres de Jesus, aliás, com os milagres não, com o primeiro milagre de Jesus e vai discorrendo sobre a vida de Jesus. O livro de João é um dos livros que mais se aprofunda em traduzir e explicar quem foi Jesus. Então João ele foi claro em explicar, em registrar quem era Jesus. E é isso que eu quero dizer para nós nesta noite. Conhecer Jesus mais profundamente é conhecermos mais profundamente e obtermos mais recursos de Deus espiritual e divinamente. Vale a pena investir em Deus, vale a pena buscar a Deus, vale a pena estar às portas de Deus, vale a pena clamar a Deus, vale a pena orar a Deus, vale a pena contemplarmos esse céu majestoso, porque é de lá que Deus ordena as bênçãos para nossas vidas, é de lá que Deus trata da nossa alma e da nossa existência, é de lá que Deus também dá livramentos para nossas vidas, livramentos. Hoje mesmo eu soube de um milagre que está correndo aí no WhatsApp, você deve ter recebido, uma família que estava contaminada com essa determinada doença, e alguém foi revelado que tomar, eu não sei se isso procede, vou repetir, eu não sei se isso procede. Entretanto, a fé que está na Bíblia remove montanha da tua vida. Eu nunca esperava ouvir isso. A pessoa foi, eu digo iluminada, entre aspas, para fazer um chá de boldo e dar para a família tomar. E todo mundo estava testado com essa determinada situação. Covid-19. Todo mundo que tomou numa cidade chá de boldo ficou curado. Irmãos, a fé remove montanhas. Agora, tem que crer. Ah, mas chá de boldo é para fígado, para alguma coisa. Irmãos, olha só, chá de boldo seja se é para matar a sede. Mas na hora que você ora o chá de boldo, depois de feito, que vem da natureza própria de Deus, pode curar qualquer coisa. Isso é Deus. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, tudo quanto pedirdes. Sabe o que está acontecendo hoje dentro das igrejas? Eu falo nós também, eu me culpabilizo também. Não estou aqui dizendo que eu sou isento, não. Nós estamos no mesmo barco. Ele fala, tudo quanto pedirmos, às vezes a gente pede fracionadamente, então nós achamos que vai ter um milagre em determinado ponto, em outro ponto não. Eu nunca vi boldo curar nada que não seja, digamos assim, digestivo, nunca vi. Efetivamente, uma irmã testificou de uma família, não é uma pessoa não, todo mundo foi curado. A fé remove montanha. O boldo matou o vírus e acabou, fim de papo. Creia quem tem que crer, eu creio que você crê, e outros não vão crer. Mas a vida, ela é movida por milagres segundo a eficácia do Deus que nós servimos e da fé que nós temos. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível, mas com fé é perfeitamente possível de tomar um chá de boldo e a solução vir. Eu já falei de um testemunho muito interessante de uma missionária, esposa de um pastor conhecido nosso, que já descansa no Senhor, estava dentro de uma cidade interiorana, acho que era no sertão, não me lembro bem, e de madrugada ela acordou desesperadamente com o dente, doendo. E ela desesperada, ela falou, meu marido, eu estou doendo, o dente é insuportável. Todos, eu acho que já tiveram dor de dente, é algo insuportável e é algo difícil de administrar. Dor de cabeça, toma um remédio. Agora, dor de dente é complexo demais.
E ele falou: olha, nós não temos ninguém para nos socorrer, não temos ninguém para nos ajudar, não temos um médico nessa cidade, não temos um dentista essa hora da noite, nós não temos o que fazer. E ela falou: mas eu estou sentindo muita dor, o que você vai fazer? Ele falou: qual é o dente? E ela mostrou o dente, aí esse aqui, ele botou a mão no dente e orou. Falou: Senhor, não temos recurso nenhum, mas eu sei que o Senhor está aqui presente e o Senhor pode representar essa dor, repreender essa dor, neste momento presente. Não, a dor acabou. Ele acabou de orar, foram dormir, descansados, porque a dor sumiu. Então, a fé é isso que nós temos que entender, e é isso que eu estou me esforçando para transmitir para os amados em Cristo Jesus, que a palavra de Deus diz: tudo quanto, é tudo, não é parcial, não é 50%, não é 60%, é tudo. Agora, tudo vai ser movido segundo a fé. E também o que Deus fala: se vós, meus amigos, então há uma proposta de Deus: se fizerdes tudo o que eu vos mando, eu repito, verso 14, vós sois meus amigos, amém? Se fizerdes o que eu vos mando. Então há uma ordenança, há uma ordem expressa de Deus para com a tua vida, tá bom? Então isso aí você já dá uma despertar, para com a tua vida, para com as nossas vidas. Qual é essa ordem expressa? Você sabe dentro do teu coração, busca, fala na sua mente, faz a pergunta a você mesmo: o que devo eu fazer? O que devo eu continuar a obedecer, a dar prosseguimento a esse chamado, a essa obediência, desenvolvendo os meus talentos que estavam parados, estão enferrujados? Toca isso aí, coloca o óleo na tua lamparina, ilumina teu caminho e segue em frente. Porque a palavra de Deus diz: tudo quanto fizerdes, pedis ao meu Pai, em meu nome, para que ele vos conceda. Então, aqui é uma palavra bem objetiva, rápida, dinâmica, e gostaria neste momento, já que existe esta palavra encorajadora de realizações e feitos em nome de Jesus, conforme João escreve no capítulo 15, eu gostaria de abrir a oportunidade para que você possa fazer algumas perguntas. A primeira pergunta está aqui, da Sara Santos. Pastor, eu tenho uma dúvida e gostaria de saber se Saul foi salvo mesmo depois de tudo. Olha, dura coisa se me perguntaste, hein? Rapaz, eu não posso definir se Saul foi salvo ou se não foi salvo. Mas ele se lança sobre a espada de seu pajem de arma, é aquele homem que está ladeado com ele como soldado ou segurança, e mesmo assim Saul ele se impõe como se fosse se suicidar para que ele não perdesse a batalha pelos seus inimigos, que era uma coisa muito horrenda para um rei, digamos assim, na nossa linguagem, vexatório. Mas se você for ler um pouquinho mais adiante, ele não morreu nessa realização, não, ele morreu bem posterior a ele se lançar sobre esta espada, a qual ele tentou tirar a sua própria vida. Porque a Bíblia diz que aqueles que tiram a sua própria vida não são dignos da salvação, porque a vida não nos pertence, pertence a Deus, né? Mas eu particularmente entendo que Saul teve uma oportunidade de ter reencontrado Deus. Sabe por quê, Sara? Porque Saul ele pode ter se desviado, como muitos irmãos nossos se desviam, mas eles não perdem a essência e o temor de Deus, não. Perde, não. E uma das coisas mais interessantes que a gente observa é que no final da vida, as pessoas começam fazendo uma reflexão de quem foi Deus na sua vida e o que eles fizeram que contrariaram, entristeceram Deus. E nessa hora da dor, a primeira coisa que a pessoa lembra, isso são todos, é de Deus. Na hora da dor, todos, 99,9% se lembram de Deus. Eu tenho, na minha convicção, humilde e simples, que Saul se lembrou de quem foi o Deus que o elegeu através da unção do profeta, sacerdote Samuel, a quando ele recebe aquela porção do azeite, ele entra no rancho de profetas e profetiza junto. Eu creio que neste momento, no final, no apagar das luzes da vida de Saul, eu creio que isso veio à tona na memória dele.
E eu creio que ele pediu misericórdia a Deus. Isso sou eu que creio. Eu entendo que Deus sempre dá uma possibilidade daquele que outrora foi justo. Eu não estou falando de um ímpio apenas porque pecou. Porque o ímpio ele vem pecando deliberadamente, chega no final da vida, aí é diferente. Eu vou aceitar Jesus. Mas veja bem, Saul, ele foi um bom rei em determinado período da sua existência. Ele não foi um mau rei. Ele foi um bom rei no primeiro período da sua existência, quando ele foi ungido para reinar sobre Israel. Tá bom? Então ele exerceu um bom reinado, até que Deus o destituiu por causa de atos que contrariavam a determinação de Deus, como ele quis sacrificar no lugar do profeta Samuel, e é onde Samuel chamou a sua atenção e disse que Deus rasgava dele o reino, tomava dele, mas não fala da salvação. Tomou dele o senhorio do reino, mas da vida, alma, Deus não trata isso não. Tá bom? Espero que eu tenha tirado a sua dúvida. Sheila, pastor, estávamos estudando hoje a passagem de João 9. Ficamos com uma dúvida. Por que Jesus mandou o cego lavar os olhos no tanque de Siloé? Meu Deus, as perguntas hoje aqui é para botar o pastor mesmo. Ainda bem que eu estou sentado, né? Ainda bem que eu estou sentado. Eu entendo que Deus tem propósitos, Sheila, de definir alguns projetos de cura. Isso cabe a Jesus claramente definir isso. Definir os meios, as condições, a forma de ele operar. Eu vejo que Jesus ele tem várias formas de traduzir para nós as verdades que nós precisamos aprender. Eu entendo que Jesus, quando ele manda esse cego lavar os olhos no tanque, eu creio que algumas verdades Deus queria mostrar para ele. Que esse tanque de Siloé representa aquele que é enviado. Eu entendo que Jesus Cristo, ele, quando manda esse cego ir lá, ele quer extrair daí algumas verdades. A primeira, que para você obter uma cura, você, além da fé, tem que ter um esforço. Porque muitas pessoas querem ser curadas, mas não querem se esforçar. Muitas pessoas querem ter de Deus algo espantoso, algo grandioso, algo maravilhoso, mas não querem se esforçar. Então, esse tanque que representava na linguagem judaica o enviado, o conduzido, ele queria dizer assim: você pode ser curado, mas depende das tuas ações, das suas atitudes, de buscar aquilo que é natural para que você possa encontrar de fato as verdades que precisam ser reveladas para você. Jesus poderia curar, como ele curou outros cegos, mas eu creio que Jesus designou esse momento para ele, para que ele tivesse o entendimento de que algum esforço dependeria dele para que ele pudesse ter a visão totalmente restaurada e recuperada. Eu penso dessa forma, Sheila. Eu não sei se eu consegui traduzir para você, mas eu entendo que existe algumas verdades nas curas que Deus, através de Jesus, realizou, mas para que nós pudéssemos entender que algumas coisas dependem também da gente. Sem a fé é impossível, sem um esforço é impossível, porque tem muitas pessoas que querem a benevolência, mas não fazem por onde obter a sua benevolência. Diz que ele chega ao tanque de Siloé, que era um caminho ainda que pequeno, mas é uma distânciazinha considerável. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Eu creio que essa atitude de ir e vir e reconhecer Jesus tem algo mais profundo aí. O Senhor reconhece naturalmente os corações e sabe quando e quem e de que forma com que ele vai operar. Então eu penso num detalhe apenas. O Senhor não só viu o cego, mas Deus viu o coração dele, Jesus viu o coração dele. Alguma coisa no seu coração, sabe, Sheila, precisava ser despertado. Não podemos aprofundar mais nisso, mas eu penso que quando ele foi e voltou vendo, eu creio que seu coração foi mais modelado ou tocado
talvez ele tenha reconhecido que esse pequeno esforço foi o que fez com que ele voltasse de fato a enxergar. Jesus tem alguns métodos aplicados em alguns momentos de cura, de milagres, que ficam difíceis de explicar, mas esse é o meu entendimento, tá bom? É o meu entendimento. Tanto que ele vai lá nesse tanque, o tanque quer dizer o enviado, ele vai ser enviado. Eu creio que neste momento a fé dele vai ser aguçada, porque quando a gente vai caminhando, 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 todos nós temos algo na nossa mente que vai nos incomodando. Quando Jesus manda ele ir, fala: olha, vai lá, lava-te. Ele sabia onde era, porque era cego, mas não era problema nas suas faculdades mentais. Então eu creio que esse foi o projeto de Deus. Ele reconhecer alguma coisa no seu coração em relação a esse acontecimento. Espero que isso tenha ajudado você a compreender. Se não ajudou, você me pergunta depois, eu vou procurar estudar e trazer para você uma resposta mais plausível, tá? Dilma, paz do Senhor, seja bem-vinda. Lígia, paz do Senhor. Alguém, algum irmão, amigo, irmã, queira fazer mais alguma pergunta, por favor, faça alguma pergunta. Às vezes, sabe o que acontece? A gente quer um milagre de Deus sentado. Então, a palavra de Deus, ela sempre nos alerta, né? Parecia que Deus já sabia que... Parecia não, Deus já sabia o que a Sheila iria me perguntar. Então, ele diz assim, ó, vós não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e designei. Ou seja, vai lá, lava no tanque de Siloé, vai aprender o que é caminhar e volta para que você possa me glorificar e entender que eu sou o Senhor que cura, mas da forma que eu quero e não da forma que você quer. Eu creio que Deus deu uma massageada, deu uma pancadinha no coração dele para que ele pudesse entender que a cura deveria ter um exercício da fé dele. Eu penso dessa forma. Jesus poderia simplesmente lavar, cuspir em terra e falar assim, olha, veja, acabou, fim de papo, como Jesus fez. Entretanto, com cada um de nós, Deus tem um tratamento específico, pessoal, tá bom? Pessoal. É por isso que eu falei no culto passado, eu acho que foi no domingo, que às vezes nós mensuramos, ou seja, nós medimos muito o nosso próximo, o nosso semelhante. Mas Deus tem um tratamento com ele diferenciado. Às vezes a gente ouve falar de irmãos que Deus usa tremendamente e às vezes a gente não vê característica nele para que Deus use tanto. Mas é uma vontade soberana de Deus, porque é uma forma que Deus tem para prendê-lo na casa dele, criar nele responsabilidade e cuidado para com a obra de Deus. Se Deus tirar esse dom, se Deus tirar esse talento, com certeza vai complicar a vida dele. Quem sabe vai se desviar. Eu penso dessa forma, tá bom? Mais alguma pergunta? Vamos lá, irmãos. Vamos aproveitar esse momento para que a gente possa. Acredito que muitas igrejas estão orando, clamando para que esse mal que cometeu a humanidade seja banido. O que o pastor entende? Deus ainda não responder. Deus ainda não responder. Olha, irmã, e Deus nem vai responder. Mateus capítulo 24 e Lucas fala sobre peste. A peste é uma permissão de Deus. Vou lá ler. Vamos para a Bíblia. Mateus. Eu vou pegar aqui Mateus, o texto que é mais comum para a nossa leitura, 24. Respondeu Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Nações, nesse tempo, muitos vão escandalizar, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o evangelho será pregado. As grávidas, Mateus 24. Só um minutinho aqui que eu vou procurar o texto certinho para que nós possamos ler. Nessa Bíblia aqui fala de... Deixa eu procurar aqui.
E que estiver no campo, volte atrás. Só um minutinho só. Estou procurando aqui. Iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Princípio das dores. 24:7. Espera aí. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, haverá pestes, terremotos em vários lugares. Então, prezada irmã, as pestes é um fato que pré-anuncia a vinda de Jesus. Está na Bíblia. Podem orar, porque o nosso papel é orar. Agora, isso vai passar num tempo determinado. O papel nosso de orar, e de igrejas estão orando, clamando para que esse mal seja banido, é papel nosso. É papel da igreja orar por tudo que é mal, orar. Mas a Bíblia fala de pestes, fala de doenças, fala de terremotos, fala de furacões e fala de vulcões. Do início do ano para cá, prezados, 13 vulcões que estavam adormecidos entraram em erupção. Aqueles moradores de lá vão ficar orando, Senhor, põe ele para adormecer de novo. Mas a Bíblia diz aqui em tremor de terras, em abalo sísmico, não adianta. Vai orar, não adianta. É Deus permitindo que isso volte à tona para incomodar a terra, trazer mais perseverança, aumentar a fé, fazer com que o povo clame. Agora, eu humildemente entendo que orar para o vulcão voltar a ser adormecido pode até que Deus faça se optar, mas se está na Bíblia é porque há de acontecer. A mesma coisa sobre esse vírus, as pessoas vão orar contra o vírus. Eu entendo que eu vou orar, se uma pessoa estiver acometida desse vírus, eu repreendo o vírus do corpo da pessoa, em nome de Jesus, né? Vou ungí-lo, conforme a Bíblia, e vou repreender para que esse mal não atinja e não faça que essa pessoa venha ter algo fatal. Agora, banir aquilo que Deus escreve na Bíblia, lá no livro de Apocalipse está escrito sobre isso, dos cavalos, dos terremotos, das águas, etc. e tal, isso aí, lembrando que além de fé, do esforço em crer em obediência para Jesus, o cego foi lavar o lodo e experimentar uma nova vida. Amém, pastor Enéas, obrigado. Experimentar uma nova vida, tirar os olhos, aquilo que Jesus havia passado nos seus olhos. Obrigado. Fazer a higiene, podemos dizer assim. Tá bom? Complementando aqui a pergunta. Espero que a irmã entenda que eu, particularmente, entendo que esse mal vai passar quando tiver que passar. Deus não vai mandar matar o vírus, não. Até porque alguns acontecimentos... Irmãos, presta atenção nisso. Alguns fatos e episódios que ainda estão a caminho... Eu não quero tranquilizar ninguém, não, mas tem outras coisas que estão vindo a caminho aí da humanidade. Tudo é permissão de Deus. E uma das coisas que Deus tem nos alertado é que o mundo vai gemer. Porque o pecado está impregnado na alma e no coração do homem. É tanta maldade, tanta malignidade, que Deus já não suporta ver isso. E, lamentavelmente, quando está no livro de Eclesiastes, que eu li, no capítulo 9, a gente fala sobre isso, sobre que tudo sucede ao justo e ao injusto, ao que é limpo para aquele que não é. Então, lamentavelmente, nós vamos ser poupados de muitas coisas, mas a igreja vai ver muitas coisas acontecendo também. Então, as nossas orações, elas devem ser para que Deus... A minha oração, por exemplo, eu vou dizer para todos que estão aí ligados, hoje à noite eu vou deitar, antes vou orar. E a minha oração é para que Deus cubra a tua vida. Sabe qual é a minha oração? Senhor, não permita que este grupo de irmãos, de irmãs, que estão sempre conosco, que sempre estão adorando e te servindo, Deus, livra desse mal. A minha oração é assim, livra desse mal. Essa é a minha oração. Pastor, alguém pode ser acometido, mas eu continuo orando, livra desse mal. Livra desse mal, Senhor. Nos dê respaldo. Ontem eu falei sobre isso. Deus nos coloca as armaduras e o escudo de proteção. Quando esse vírus vier, bate no teu escudo e caia por terra. Essa é a minha oração. Tá bom? Agora,
Eu creio que nessa sala, ou nesse culto ao vivo, tem só crentes maduros. Deus vai sacudir a terra. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Deus já não suporta o pecado da humanidade. Não tem jeito. Vai fazer o quê? A Bíblia fala sobre isso. Quer que eu leia mais um pouquinho aqui? Falsos profetas. Irmãos, a cada dia aparece um falso profeta pregando mentira. E se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, esse nosso link aqui é para não deixar o amor em Deus se esfriar, porque muita gente está se esfriando. Muita gente vai sair desse momento aquecido na alma, no calor do espírito. Muitas pessoas vão ser esfriadas, porque já vinham se esfriando, aí vão achar, mas culpado é Deus, culpado é Deus. Mas Deus é culpado de quê? Deus não é culpado de nada. Já dizia a filha, Aline Grão, eu não lembro o nome, tiraram o Deus dos estados. Vocês querem que Deus opere, se não há permissão de Deus operar, então segura o castigo e segura a maldade, a crueldade que um está fazendo para com o outro, porque se Deus habita no coração, a bondade tem que prevalecer, não a maldade. Se Deus sai do coração dessas pessoas, o que acontece? A predominância da maldade. O que acontece hoje sobre a vida de muitas pessoas de relevância política no contexto do Brasil? O que acontece? Para nós não vamos falar em política, mas tudo que a gestão do executivo, o presidente manda para beneficiar o povo, bloqueiam. O presidente mandou uma emenda para que pudesse dar o terceiro salário ao pessoal de baixa renda, que tem a ajuda mensal da proposta daquele valor da cesta básica, foi vetado. Foi vetado, porque acha que o presidente vai ganhar voto com isso, como se Deus, como se fosse o presidente eleito por si só. Eu entendo que o presidente foi eleito pela uma vontade soberana de Deus, que tocou em muitas pessoas para que votassem nele. Eu penso dessa forma. Então, as coisas boas estão sendo vetadas pelo próprio ser humano. Então, lamentavelmente, o ser humano vai ter que pagar um alto preço por isso, né? Tá bom? Olha, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Então, irmã, vai acontecer. Forçoso é o que aconteça. Leia na sua Bíblia, Mateus 24, verso de número 6. A sua Bíblia vai dizer assim, é necessário que isso aconteça. Então, é necessário que esse vírus aconteça. Quem quiser orar por ele, ora. Agora, eu entendo que ele vai ficar aí por um bom período. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre. O cego imediatamente obedeceu. Lembrando, Márcia falou que é verdade, porque os anjos viam de tempo em tempo agitar as águas no tanque de Betesda, e somente a primeira pessoa que entrasse agora. Sheila, essa questão do tanque de Betesda de anjo, isso é uma lenda judaica, tá? Tá na Bíblia, mas isso não tem um critério respaldado de, digamos assim, de alguém que viu e comprovou. Isso aí é uma lenda judaica, tá? Esse tanque, o tanque de Betesda, é um tanque que existe até hoje lá na cidade de Jerusalém, se eu não estou equivocado, mas a questão da aparição angelical é uma lenda judaica, tá? Está na Bíblia porque a Bíblia é judaica. A Bíblia é judaica. Agora, nada impede que Deus mande um anjo se apresentar para você para até te curar. Eu creio no anjo que visita hospitais pela madrugada e cura muita gente, faz até transfusão de sangue. Quantos testemunhos nós já ouvimos disso? E eu creio nisso fielmente. Faz transfusão de sangue, tira a pessoa do coma, leva a pessoa, arrebata a pessoa, no dia seguinte a pessoa está boazinha sentada lá na cama, pronta para receber a alta. Agora, esse texto, Sheila, ela é baseada numa lenda judaica de que um anjo periodicamente descia, sacudia as águas e aqueles que se lançavam eram curados. Porque o anjo não tocava e curava, né? Isso é uma lenda judaica, tá bom? Tá na Bíblia, como eu disse, tem algumas coisas que são especificamente para os judeus, tá? Só que Deus não vai poder separar o que é para o judeu, para o brasileiro, para o francês, para o holandês. Então vem para a humanidade, apenas a título de informação. Amigos, irmãos, eu creio que a minha voz ela está chegando aí bem, mas o chat foi travado, tá? Não é possível estabelecer contato pelo chat. Foi travado. Sempre acontece isso.
Lamentavelmente, quando a gente fala dessas enfermidades, quando a gente fala dessas situações, não é coincidência, o chat trava, tá bom? Não é coincidência. Deu para entender? Não é coincidência. Ele trava e é travado, naturalmente, para colocar limite às nossas perguntas aí. Lamentavelmente, é isso que acontece. Nós estamos vivendo num país que hoje está cerceando teus direitos, cerceando. Tem pessoas que estão sendo presas indevidamente, cruelmente, barbaramente. Esse é o país que nós estamos vivendo. Aliás, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Tudo isso, amados irmãos, está alertando-nos da vinda de Jesus. Então, a tua oração tem que ser o Pai Nosso, tá? Venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para nós voltarmos a ativar o chat aqui nas perguntas, eu vou ter que sair da sala e voltar de novo, porque brecou. Está escrito aqui para mim, não é possível estabelecer ligação no chat. Então, o que você está escrevendo aí, eu não consigo mais ler. E aquilo que eu escrevo aqui para você, você também não vai conseguir ler. Só eu falando agora. Só eles travam sempre, sempre travam. Isso aí é cerceando o nosso direito de comunicação aberta. Não podemos falar ao vivo do nome desse vírus, não podemos falar muito de política, não podemos falar de algumas coisas porque há um monitoramento, uma vigilância que trava a nossa comunicação. Todas as vezes que nós começamos a tratar de assuntos que venham abrir a sua mente, o seu entendimento, é travado. Qual é o objetivo dos meios de informação? É fazer com que nós tenhamos o mínimo de informação possível, o mínimo de esclarecimento possível, que vivamos ligados e antenados nessas emissoras de TV que só trazem caos, moléstas, praga e miséria, porque a sua mente fica conturbada com essas misérias. Enquanto que quando você ouve a palavra de Deus e uma pessoa tira as dúvidas, abre os olhos, o teu entendimento, está fazendo você a despertar para o novo tempo. Mesmo diante dessa situação, despertar do novo tempo. Entendeu? Também é importante dizer, Sheila, que quando esse cego vai lá e lava os seus olhos no tanque, ele volta para Jesus. Sabe por que ele volta para Jesus? Porque muitos seguiram e caminharam, como aqueles leprosos que não voltaram para agradecer a Jesus, apenas um. Então eu creio que esse cego, Jesus falou para ele, vai e volta. Vem me reconhecer agora, porque não só eu mando você ser curado da sua visão, mas eu quero que você também me reconheça como Senhor da bênção da tua visão. Eu creio que ele tinha que ver Jesus, ele não poderia continuar, não. Ele tinha que ter o ir e o vir para reconhecer Jesus. Aqueles que têm o chat, têm o WhatsApp do pastor, pode fazer pergunta por aqui. Pelo chat, tá bom? Amém. Pastor Enéas, Ana Luz, verdade. Márcia Duda, fato, isso é verdade. Olha, irmãos, eu não tenho mais como me comunicar com vocês, porque está aqui, ó, não é possível estabelecer ligação ao chat. Tente novamente mais tarde. Se eu sair da sala, a gente vai perder um pouco o nosso fio de comunicação aqui. Apenas para nós concluirmos aqui, eu quero deixar bem claro para nós entendermos isso, que algumas novas tendências acontecerá no mundo pós-pandemia, tá? Pós-pandemia. Isso ocorrerá também na igreja, ocorrerá na sua vida, ocorrerá no tratamento na área de saúde. Então, algumas coisas novas acontecerão e algumas coisas praticadas outrora não mais poderemos praticar. E uma das coisas que eu gostaria de deixar aqui muito claro é que tudo agora na nossa vida será rastreado e será monitorado. Para que você possa entender, alguns dias desse atrás eu saí e fui a 2 outros municípios. Eu recebi, Apocalipse, podemos trazer, entrou um chat aqui, eu acho que é pelo WhatsApp. Pastora Zamões, Apocalipse
22 anos podemos trazer para os acontecimentos. Um minutinho, irmã Lúcia, que eu vou lhe responder. Quando eu fui ver a resposta aqui de um site, todo o meu trajeto foi monitorado, todo o meu trajeto foi devidamente registrado. Olha, você no dia tal, você esteve em tal lugar, na hora tal, tudo que eu fui, aonde eu fui, estava monitorado. Então, a tua liberdade de ir e vir, esquece, acabou. Então, traduzindo agora para nossa irmã que perguntou, vamos orar por isso. É a mesma coisa que eu chegar agora e fazer uma convocação para a igreja. Irmãos, vamos orar para que nós tenhamos liberdade de ir aonde quisermos, sem que ninguém nos monitore, principalmente pessoas que nós não conhecemos, esses sites, esses rastreadores de GPS. Orar por isso é perda de tempo. O mundo vai ser muito mais monitorado. Tudo que você fizer, aonde você for, se você for no hospital, se você for dar teu cartão de crédito, se você for passar o teu cartão de débito, você será identificado. Tem um filme nos Estados Unidos que uma jovem sai e a polícia começa a persegui-la. Ela passa por alguns hotéis, vai de carro, abastece. Todas as vezes que ela para comer, passa o cartão, a polícia daquela localidade é ativada e ela foge. Ela passa num posto de gasolina, ela passa o cartão para colocar combustível no carro, é ativada a polícia daquela localidade e vai atrás dela. Ela dormiu no hotel, passou o cartão no dia seguinte, pagamento, a polícia daquela cidade localiza o cartão de crédito dela e vai atrás dela. Então as pessoas não terão mais liberdade de ir e vir. Tudo que tu fizer será monitorado. Acabou. É a mesma coisa que eu fizer uma convocação, irmão, vamos orar para que isso acabe. Irmão, isso não acaba, vai aumentar e vai piorar. Tá bom? Os sinais de trânsito agora já tem câmeras que identificam se você está dirigindo com duas mãos, identifica se você está fumando, identifica se você está com smartphone, celular dentro do carro. Tudo isso agora é identificado. Então acabou a tua liberdade. Acabou, esquece. Nem ora por isso, que você vai perder tempo orando por isso, porque não é a questão de Deus atender, é que uma nova era de imposição, de uma nova ordem, está estabelecida sobre a terra e acabou. Leia a Bíblia e você vai ver isso. Apocalipse 22, 11. Vamos para lá então ler Apocalipse 22, 11. Se pode se aplicar aos dias de hoje? Vamos lá, vou tentar responder aqui, se Deus nos permitir e nos capacitar para isso. Vamos lá. Quem é justo, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é 22, 11, Apocalipse, né, Lúcia? E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Claro, claro, essa palavra escrita pelo João na ilha de Patmos, que ele estava preso por causa da pregação do evangelho, que ele foi lançado para lá, para morrer lá na masmorra lá da ilha de Patmos. É claro que Deus revelou isso para ele, que nós deveríamos seguir esses padrões. Isso aqui, Lúcia, amados irmãos, isso é princípios de Deus para toda uma humanidade. Não foi para uma geração, não, para toda a humanidade. Ele diz, quem é injusto, faça injustiça ainda. O que você está vendo hoje? Que essas pessoas que você entendia que eram injustos, estão fazendo mais injustiças ainda. E quem é sujo, suje mais ainda. Veja bem, alguns líderes da igreja, falar da igreja, que a gente ouvia falar de algumas coisas que não eram muito boas, muito evidentes, agora está mais claro. Alguns cristãos que faziam coisas errôneas fora da igreja e vinha para a igreja como santo, as coisas estão sendo mais identificadas. Então, quando João escreve Apocalipse, capítulo 20, ele diz assim, quem é injusto, faça injustiça ainda. Sabe por quê? Porque haverá uma condenação. E quem é sujo, suje mais ainda. Você vê que a sujeira ela tem aumentado, tem crescido. Agora, quem é justo, a igreja, faça mais justiça ainda. E quem é santo, santifique-se mais ainda. E o texto diz no verso 12, que é o contexto desse texto. Eis que sendo venho, e está comigo a minha recompensa. Recompensa aí é dupla. Presta atenção nisso, dupla. Primeira, para quem é injusto. Eternidade para o mal. Quem é limpo, quem é santo, que se santifica-se mais ainda, a recompensa vai ser dada a cada um de nós
segundo a promessa de salvação de uma eternidade em Cristo Jesus. Então, existe aí dois caminhos aí propostos aí. Quem é injusto, a gente vê que a injustiça tem crescido no mundo. E vai crescer mais ainda. Uns têm tudo, outros não têm nada. E o pior é que quem tem tudo quer tirar daquele que quase não tem. Pior é isso. Sabe, prezada irmã, existe um projeto global de ter uma renda global. Por exemplo, qual é a renda ideal para o país Brasil? A renda da camada da população viver bem, R$ 1.500. Então, eles vão promover isso é um estudo que já está em andamento, que todas as pessoas de uma classe mais humilde receberão R$ 1.500. Aqueles que têm uma função mais responsáveis e têm, assim, uma gama de, sei lá, de despesas maiores, R$ 3.000. E aqueles que, digamos assim, seriam os ricos, R$ 5.000. Ninguém ganhará mais do que isso. Será 3 faixas etárias. Se você for ver em alguns países da Europa desenvolvida, como é que é o salário lá? O salário mínimo lá nos Estados Unidos, eu não sei quanto é, acho que é $2.500. Lá, uma pessoa ganha $2.500, mas o outro não ganha $100.000, não. Outro ganha 3.000, 3.500, 4.000, $5.000. Aqui no Brasil, uma pessoa ganha R$ 700 com desconto, paga o salário mínimo com desconto, e o outro que está pagando ele R$ 700 ganha 100, R$ 200.000. É um disparate muito grande. Isso também já está sendo estudado pela liderança global. E quem vai impor isso globalmente vai ser o anticristo, tá? Esquece os ricos. Os ricos vão ter que doar as suas riquezas, tá? Melhor, será tomada. Desculpe a verdade, tá? Quem se esforçou, trabalhou muito, tem muita riqueza, esquece que a sua riqueza não vai ser para o teu uso, não. Tudo está convergindo para isso, tá? Já falou um líder global da ONU sobre isso, que não há como um passar fome e o outro comer caviar. Tem que ter uma unidade. Pastor, minha irmã quer saber se uma pessoa aceitar a Jesus na hora da morte vai ser salva. Claro, claro, porque esse sentimento dela de aceitação, Sheila, pode falar para sua irmã, está na alma dela. Quem vai ler isso é Deus. É Deus que vai entender isso. E é como eu falei, a hora da morte é a hora da pessoa trazer toda a reflexão. Às vezes você prega para a pessoa 10 anos, mas na hora da dor que ele se lembra, meu Deus, a Sheila pregou para mim 10 anos, eu não entendia quanto era esse Deus. Porque as pessoas conhecem que a morte está chegando, tá? Isso é um estudo científico que dá respaldo para isso. As pessoas sabem que a morte está chegando. Alguns dizem que é o anjo da morte, eu não vou entrar nesse mérito não, mas as pessoas sabem que estão perecendo, morrendo, e sabem. Então, quando essas pessoas elas fazem uma introspecção momentânea de frações de segundo ali, ela reconhece Deus e diz, Senhor, eu te aceito aqui no meu último momento de vida e de existência nessa terra. Me perdoa. E é claro que vai ser perdoado e vai ser salvo. Agora, salvação é uma coisa, galardão é outra. Galardão é um presente pelas obras realizadas. Essa pessoa não realizou a obra, vai encontrar salvação? Vai. Agora, o galardão não vai ter, né? Porque não fez nada para Deus, então vai ficar lá zeradinho. Mas, de qualquer forma, a eternidade é tão boa que com galardão, sem galardão, vale a pena. Todo o teu esforço vale a pena. É igual o ladrão na cruz, um na direita e um na esquerda. Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Hoje ainda estarás comigo no meu reino. Aquele ladrão roubou geral, né? Os dois, um se arrepende no final da sua vida, porque ele sabia que a morte tinha chegado. Lembra-te de mim, Jesus lembrou. Então, o maior texto realmente da salvação, dessas pessoas que nos últimos momentos, instantes da sua vida, já padecendo, aceitaram a Jesus Cristo, é uma interligação espiritual de reconhecimento da soberania e da grandiosidade de Deus. É claro que poderá ser salvo, sim. Mais alguma pergunta? Eu estou aqui com o meu WhatsApp aberto aqui. Aqueles que têm o telefone do pastor, pode passar aqui para o pastor a mensagem. A pergunta. A pergunta, por favor. Eu estou lendo aqui e me confundo às vezes. Irmãos, eu creio que 20 horas e 20 minutos, eu creio que respondi a pergunta de quase todos. Se eu não conseguir ser mais claro, ainda existe dúvida, por favor,
peça ao secretário, pastor Enéas, que você passa a pergunta para ele, ele passa a pergunta para mim. Amanhã nós temos o nosso culto ao vivo e amanhã eu abrirei um espaço para responder essas perguntas. Pastor, o senhor me respondeu, mas eu não entendi completamente. O senhor poderia ampliar um pouco mais essa pergunta? Sim, amanhã eu vou procurar ampliar um pouco mais esse tempo e vou abrir um espaço para que eu possa dirimir essas dúvidas, tá bom? Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Eu creio que eu já não consigo ler mais nada aqui. O meu chat está travado. Nós temos mais de 20 pessoas na nossa live, pessoas que já deram o okzinho aí. Dá seu ok, clica no sininho, faça a sua inscrição, tá bom? É um prazer tê-los aqui nesta noite. Eu creio que esse momento é muito bom para nós, porque nós estivemos aqui ligados, pensando, transmitindo essa mensagem, falando da palavra de Deus, tá bom? Então, que é uma das coisas que eu gostaria de completar aqui, ó. As crises que existem obrigam as comunidades, as regiões, a se unirem mais e trabalharem mais como equipes, seja nos bairros, seja como a equipe de uma empresa. E agora vamos dizer para nós, dentro da igreja, nós temos, amados irmãos, que a partir deste momento trabalharmos na igreja como equipes, como uma equipe de uma determinado setor de esporte. Se uma equipe não funcionar bem, a equipe toda se compromete. Então, essa união ela é mais do que necessária e importante, porque esse momento está nos obrigando a nos conhecer mais e nos equiparmos mais de Deus e funcionarmos mais como equipe. Tem igrejas que não funcionam mais como equipe. As igrejas foram departamentalizadas. Tem departamento de tudo, tem ministério de tudo. Só está faltando agora criar o Ministério do Segurança da Igreja, o Ministério do Porteiro da Igreja. O ministério, irmãos, é coisa que é muito condensada para um objetivo espiritual. Tem ministério de tudo. Agora é o ministério dos dançarinos. Ministério, irmãos. Nós temos que ser equipes, uma equipe só, porque a igreja é una. A igreja é a noiva. Jesus é o noivo. Como é que nós vamos ser vários? Jesus vai casar com várias esposas ou com a esposa a igreja? Oi? Muitas divisões. Então, é o tempo de sermos uma equipe em Cristo Jesus, com uma igreja unida, com um só propósito, somarmos, nos colocarmos nas mãos de Deus para que vivamos como aquilo que foi lido agora, sugerido até pela nossa irmã Lúcia, que ela diz aqui, olha, quem é injusto, vai para a injustiça. Quem é sujo, suje-se mais ainda. E quem é justo, vai trabalhar agora em equipe para fazer mais justiça ainda. E nós, como equipes, como uma equipe, vamos buscarmos nos santificar mais ainda. Tá bom? Que Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus e que possamos, doravante, funcionar como uma equipe unida, levantada pela vontade soberana de Deus. Amado Deus e querido Pai, nós te agradecemos por cada vida. Eu oro para que o Senhor os proteja e os livre desse mal. Sim, Deus, que nos livre desse mal. Que o Senhor acampe ao nosso redor os anjos, para que sejam defensores, Deus, de todos esses vírus que porventura venham por esse ar contaminado. Ao bater no escudo ou no anjo, caia por terra, mas que não atinja nenhum de nós. Que a cobertura e a proteção das tuas mãos estendidas sobre cada um seja motivo de nós sermos gratos e sermos confiantes de que estamos debaixo da proteção do Deus Altíssimo. A tua palavra nos garante que tu és aquele que esconde-nos. E eu me certifico de que muitos cairão de um lado ou de outro, mas nós, como igreja, poderemos continuar a marchar e a triunfar, e como santos, santificados pelo Senhor, que busquemos mais a santificação, porque breve dia tu virás, como diz a tua palavra, para buscar a cada um de nós como igreja. A tua palavra diz, eis que cedo vem. Eu creio que esse cedo é agora. Estamos muito próximo do arrebatamento da igreja. E está comigo a minha recompensa.
para retribuir a cada um segundo a sua obra. Diz mais no livro de Apocalipse: Tu és o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim. Portanto, Deus, como o primeiro Criador e como o último que nos resgatará desta terra que padece pelo pecado, mas nós estamos debaixo da justiça e somos justificados pelo Senhor. Assim oramos, Deus, e te agradecemos por esta noite, por este momento, por esta reunião e por cada vida. Que a paz, a graça de Deus esteja sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre o teu coração. Descanse em Deus, porque Deus ainda tem promessa com a sua igreja. Tem promessa comigo, tem promessa contigo, e as promessas de Deus não falharão, elas se cumprirão. E nós vamos caminhar ainda juntos, seremos uma grande equipe a Dechamar. Vou repetir, seremos uma grande equipe a Dechamar, um coração mais voluntário e com mais amor um para com o outro. Que Deus te abençoe, boa noite, tenha um bom descanso. A paz.